gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Matheus Bustamante, lendo com a gente a essência do cristianismo de Ludwig Feuerbach. Bora ver onde a gente vai parar. Esse vídeo foi gravado há 6 meses atrás. Trata-se de um vídeo do Leitura em Movimento, nosso programa de leitura acompanhada. Para participar desse clube do livro e ter acesso aos vídeos em tempo real, ao grupo exclusivo no WhatsApp e aos nossos encontros online, junte-se aos membros do canal. Você encontra mais informação com todos os detalhes nos minutos finais deste vídeo e aqui embaixo na descrição. Bora lá, minha gente, sempre apoiar quem produz conteúdo de qualidade com referência, conceito, critério, metodologia nesta rede chamada YouTube. Afinal, o que não falta por aqui é opinologia tudológica generalizada, o que é uma bagaceira total. Então, quem produz conteúdo qualificado, a gente tem que fortalecer, tem que ajudar, tem que apoiar. Então, cola lá no canal Pantarrei do Matheus e também chega com a gente na descrição desse vídeo, onde você vai ver como chegar perto do Matheus e também como apoiar o nosso trampo. Mas hoje o foco é o Matheus. Bora voltar pro vídeo para ler A Essência do Cristianismo, de Ludwig Feuerbach. Que nome bonito. Ele vai dizer que a essência humana apontada pelo cristianismo é uma aparência. Olha que então interessante. Ele está trazendo para esse conceito do que a gente leu lá no dicionário no vídeo anterior sobre a essência como a nossa busca de responder certas questões. A essência, ela existe em si ou ela é uma interpretação nossa da realidade, né? Ponto importante aí para a gente destacar na longa tradição filosófica, especialmente do que nós chamamos de pensamento europeu, ou clássico, ou ocidental, ou sei lá o que, a gente vai ter essa tal dessa definição entre aparência e essência. Essência como conteúdo fundamental, aparência como aquilo que está ali como um fenômeno, que se apresenta num primeiro momento, que talvez tenha a cara de alguma coisa, mas não nos traz aquilo que é o conteúdo fundamental dessa coisa. Então, nessa brincadeira toda aí, em termos muito genéricos e gerais, para ver qual é, então, a tal da essência do cristianismo. Mas se ele, na verdade, é uma aparência, então, já está dito a partir dessa breve apresentação de Mateus, que propriamente a essência, o conteúdo, que seria da religião cristã, é, na verdade, aparente e não fundamental. Qual seria o fundamento, então? Fica aí o questionamento. Ele vai dizer também, ele vai reafirmar que toda teologia, na verdade, é uma antropologia, né? Logo no prefácio ele já fala isso. E ele também diz o seguinte, ele não nega diretamente Deus, né? Ele trata Deus como um ente real, porque na filosofia, entes mentais são entes que existem. Se você está pensando em algo, esse algo existe, ainda como algo abstrato. Então, ele aceita a existência de Deus, mas ele vai dizer que Deus é, na verdade, essa essência humana, ou seja, Deus é uma projeção, uma criação humana inconsciente. O ser humano ele não está consciente de que ele está criando Deus, mas ele está no seu processo de relação consigo, com o mundo, com os outros, com tudo, ele está projetando a sua própria essência, que a gente vai ver daqui a pouco, que são os predicados, a gente já vai falar disso, num ser divino, né? Isso de forma geral, né? Para todas as religiões. Muito bom da gente destacar isso. Em forma geral, Feuerbach está tentando apresentar com a sua estrutura de análise e de crítica. Ele está envolvido, vamos ver se aparece aí durante o vídeo dos nossos debates, em um ambiente específico de luta política e institucional e que passa pelo âmbito religioso, bastante específico, né? Então a gente tem que compreender qual que é essa dinâmica, o que está rolando, para também entender quais são as intenções em jogo. De todo modo, como o Matheus chamou a atenção, e está no livro da Essência do Cristianismo, o Feuerbach ele não tem um intento ou desejo de simplesmente uma eliminação do divino. Não é disso que se trata. De outro modo, ele vai assumir a posição da existência deste ente, que o Matheus falou como um ente ideal, que seria aceito, e aí ele fala uma coisa curiosa, porque ó, essas ciências aí que o pessoal estuda, química, biologia, matemática, física, economia, tudo que está aí circulando de várias ciências, né, que passam ou perpassam pelos seres humanos, não tratam de algo importante, que seria a alma. E ele usa até num sentido muito metafórico. Que seria quais são esses elementos fundamentais dos seres humanos para compreendê-lo. Para ele, para Feuerbach, seria a história que nos apresentaria. Mas diferente de uma percepção inicial aí que poderíamos ter, não a história no sentido propriamente estabelecido de pesquisa acadêmica sobre a história. Para o Feuerbach, a análise da história, a análise que ele faz na história, inclusive ele será criticado por Engels e por Marx,
sobre isso, sobre essa posição dele, porque eles falam que quando Feuerbach fala sobre a história, ele não fala sobre os seres humanos, e quando ele fala sobre os seres humanos, ele não fala sobre a história. Isso porque Feuerbach diz: o que me interessa, propriamente dito, não é a história só desses seres humanos, senão das imagens fantásticas, das criações, destas, ah, desses produtos da imaginação humana que são externalizados e projetados como seres transcendentais, como coisas imutáveis, e que na verdade decidem sobre os seres humanos, que se erguem, portanto, da história humana. Ele não está negando ou querendo apagar e acabar com tudo isso, ele quer compreender estes seres, estas produções fantásticas, estas imaginações, para compreender os próprios seres humanos em sua história. Então ele fala, esses seres que surgem ou que são erguidos a partir dos próprios seres humanos. É uma crítica muito sofisticada, uma filosofia excelente de ser analisada e estudada, inclusive porque nos ajuda a botar aqui os neurônios para funcionar em rotações diferentes. Aí ele fala assim, trouxe um trecho aqui só para a gente finalizar essa parte do prefácio, que é: meu livro nada mais é que uma análise fiel que se atém da maneira mais rigorosa ao seu objeto, uma análise histórica e filosófica e a alta desilusão, a autoconsciência da religião. Então veja, é uma crítica filosófica à ilusão e esses pressupostos religiosos, né? Mas ele se reafirma aqui como uma análise rigorosa do objeto, uma análise histórica. Nos outros capítulos, ele vai começar a falar do cristianismo. Aqui, esses 2 primeiros capítulos, ele não trata tanto de questões históricas, ele está mais realmente fazendo uma introdução sobre a essência do homem e da religião. Então, por isso, é, eu acabo não nesses 2 primeiros capítulos eu acabo não concordando muito com essa própria afirmação dele, que me parece ser bastante filosófico e também especulativo essa abordagem, embora com muitas questões válidas e já se atentando ao problema de uma abstração exagerada que as filosofias anteriores a ele faziam, né? Eu concordo com o Matheus na parte de que no que nós tratamos como história, especialmente uma perspectiva materialista, não cabe aplicar isso ao que o Feuerbach está pretendendo. Mas o Feuerbach está apresentando sua estrutura geral de crítica, como ele vai analisar o fenômeno religioso, no caso especificamente o cristianismo, e para isso então ele apresenta esse grau de abstração tão grande. Ao mesmo tempo, o objeto dele não é propriamente a religião como materialisticamente poderíamos trabalhar na história, senão, como eu comentei, estas imagens fantásticas que são criadas de produtos da história. Por isso que ele fica num caminho meio bambo e vai ser criticado por Engels e por Marx por fazer isso também. Agora, o primeiro capítulo, a essência do homem em geral, alguns apontamentos que eu queria trazer para a gente. Primeiro, ele começa o livro diferenciando o homem do animal, né? Pela capacidade do homem de se reconhecer no seu próprio gênero. O que é se reconhecer no seu próprio gênero? Você se entende como humano quando você olha para os outros humanos e você cria e gera a categoria de gênero, de espécie, de homem. Ele vai dizer que o gênero é a própria ciência. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o que mais nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de categorizar a realidade, né, com o nosso pensamento, com a nossa consciência de existir, de ser. Não que os animais não tenham isso também, mas a complexidade que a nossa consciência, o nosso pensamento tomou no tempo histórico do nosso desenvolvimento, nos fez interagir com a realidade de uma forma muito mais complexa que os animais. Então, a nossa capacidade de reconhecer a nossa humanidade nos outros humanos é o que nos diferencia dos animais. Por exemplo, um cachorro não sabe que ele é um cachorro. Ele pode ter o instinto de se perceber dentro de um grupo, né, de perceber as espécies diferentes e se relacionar, mas até onde a gente pode saber, o cachorro não criou categoria, né? Ele não diz, ele não pensa, ou ele não diz assim, eu sou um cachorro, ou eu sou algum outro termo de gênero que ele possa criar. Os animais, eles não criam essas divisões, né? Isso é um produto do conhecimento humano gerado pela nossa capacidade de linguagem, nossa capacidade de pensamento e de transmitir isso culturalmente, né? Através de processos educativos e culturais.
Então, essa é a grande diferenciação que ele começa fazendo, né, dos seres humanos fazendo em relação aos animais. Ele não conheceu o gato. Este ser que está aqui à altura do meu ombro. Se Feuerbach tivesse um gato, ele começaria a rever um pouco seus conceitos, porque perceberia que o gato jamais alienaria a divindade de sua existência, porque o gato crê que ele mesmo é um deus e atua na realidade como se fosse um ser divino. Não tem medo de morrer, acha que é imortal, exige carinho, exige comida, exige água, te trata mal, né? Faz com que você sofra querendo cuidar dele, criando aí uma relação de refém com o seu tutor, sua tutora, a família que cuida e acompanha esse gato. É uma loucura. Poderia mudar radicalmente esse pensamento aí. Mas tirando essa piada completamente fora de lugar que eu fiz, eu acho que cabe a gente analisar duas coisas interessantes. Para o Feuerbach, portanto, nós vamos falar do humano, né? O Matheus segue a linha de como Feuerbach apresenta, como o homem, né? É assim que Feuerbach trata, afinal, esse ser humano patriarcal do século XIX. Mas esse ser humano, ele trata já como espécie, como gênero. E isso não é sem causa do Feuerbach destacar isso. Porque ele não vai trabalhar as projeções do divino como questões individuais. Ele vai trabalhar essa tal dessa projeção do divino a partir de uma compreensão do ser humano enquanto espécie, enquanto gênero, enquanto modo de coletivamente se organizar e produzir as coisas. Isso já é um passo fundamental para um desenvolvimento maduro de um materialismo que efetivamente coloca os pés no chão. Feuerbach pretende ser materialista. Eu tinha outro papo para puxar aí, mas eu acho que vai ser um comentário aleatório. Quem sabe em outra oportunidade. E aí ele vai colocar razão, amor e vontade como uma potência humana, né? Razão, amor e vontade como uma potência humana para além do instinto, né? O homem, eu notei que o homem cria uma realidade abstrata ao elevar seus sentimentos para um ser, para uma realidade divina. Então, olha que interessante. Essa nossa capacidade de consciência e dessa consciência e surgindo esses sentimentos, não que animais não tenham sentimentos também, mas como a gente vai racionalizando o processo de racionalizar esses sentimentos, nós vamos criando e colocando esses sentimentos dentro de categorias, que inclusive vão ser os predicados, né? Por exemplo, o que é um predicado? Um homem amoroso, né? O homem é o sujeito, amoroso é o predicado, é aquilo que o homem tem, aquilo que o homem se expressa como parte essencial do homem, né? Os predicados né, que a gente vai colocando para nós mesmos vão se transformando nas nossas essências. O homem que tem sede de justiça, o ser humano que tem vontade, que tem desejo, né? Então, esses sentimentos e todos os predicados que vão surgir desse sentimento, Feuerbach vai dizer que o ser humano vai se alienando desses predicados, que são a sua essência, que está, né, nessa transição de desenvolvimento histórico do próprio ser humano, e ele vai jogando isso para um lugar que não é concreto. Ele vai transformando a sua própria essência, né, aquilo que ele deseja ser e que muitas vezes ele não consegue ser, ele diviniza, ele coloca isso num ser eterno e perfeito, né? A própria perfeição, né? O conceito, a ideia do que seria perfeição vem dessas vontades, desses desejos humanos e que muitas vezes ele não consegue alcançar. Então ele joga isso para um ser ideal, né? Um ser idealizado, que seria Deus. Um outro ponto que a gente já falou um pouquinho, parece que a essência humana para Feuerbach ela vai emergindo então dessas relações entre sujeito e objeto, né? Ela é produto da própria capacidade de consciência do ser humano e da sua relação com os objetos. E os objetos, a gente fala todos os tipos de objetos, nas suas relações com outros seres humanos e na sua própria relação com a natureza também. Então, toda vez que a gente está buscando a essência das coisas, a gente está tentando definir as coisas, né? Por isso que isso também é metafísico, né? Porque a gente está tentando explicar o que são as coisas, né? Então, por isso que ainda é metafísico. E por que depois Marx vai, à medida do possível, abandonar um pouco a metafísica? Porque ele não vai mais ficar discutindo coisas tão abstratas baseadas em objetos concretos. Obviamente que
em toda a teoria de Marx, principalmente depois nas teorias sociológicas e econômicas dele, ele vai fazer inúmeras abstrações, mas sempre tentando investigar um fato, um dado concreto da realidade, né? E ele sempre vai tentar trazer esses dados e as suas transformações nas relações com outros dados. Foucault parece que já começa a fazer isso aqui, mas ele ainda está muito preso nessas manobras metafísicas, tá? Eu acho que aí dá para dar uma esticada no debate. Mas não vou esticar a palestrinha, vou esticar as provocações para debate. Feuerbach, ele quando fala sobre relações, é um termo muito importante para ele. Porque dentro da história da filosofia, minha gente, e acho que isso é massa da gente pegar, Kant é um grande marco para o pensamento alemão, com uma crítica da razão e tudo mais, e a crítica da razão que ele desenvolve, num primeiro momento, não vai diretamente para trabalhar as relações práticas. Ele quer compreender propriamente esse funcionamento deste mecanismo de apreensão, compreensão da realidade. E isso marca muito a maneira como o pessoal começa a trabalhar. Hegel, o camaradinha Hegel, vai criticar exatamente esse ponto também, e Feuerbach vai seguir nesta linha, criticando esse tipo de compreensão da realidade que separa propriamente em termos muito gerais e completamente equivocados. Os kantianos vão ficar muito bravos comigo, mas que separaria propriamente essa estrutura conceitual e conceitualizante, vamos dizer assim, de apreensão da realidade e, de certa maneira, esse próprio lidar com a realidade. Então teria uma estrutura meio idealista de compreensão e trato com o real. A partir de Hegel, a gente vai ter daí uma crítica que não vai focar no processo da ciência e de aprendizado, de desenvolvimento do conhecimento a respeito do mundo, da apreensão do mundo, no próprio processo de conhecer, e vai colocar as coisas mais no chão mesmo, nesta relação entre sujeito, objeto, direto, contato, de transformação um com o outro, de diálogo, de dialético propriamente dito, de movimento do real, de tentar aprender esse movimento real. Feuerbach vai seguir nessa linha já depois da crítica de Hegel. Mas com uma parada, ele vai falar sobre as relações, e relações mesmo, entre seres. Seres sensuais, seres corpóreos, seres que, nos termos do Feuerbach, amam. Seres que têm afetos, que afetam e são afetados. Estes seres que se relacionam, e ele está tentando então trazer para o corpício do ser humaninho. Tá tentando trazer a gente para a realidade, tá tentando colocar a gente em outro tipo de esfera de conhecimento, que não é propriamente só esta apreensão teórica. Ele vai tentar botar um negócio que é a relação efetiva. Então, uma relação entre um ser amante humano do sexo masculino e um ser amante do sexo feminino, ou do sexo masculino, ou qualquer outro tipo de relação que a gente poderia ter, afetiva, de carinho, de cuidado, não é propriamente por uma instituição formal que estaria aí, seria apreendida dentro de um grande processo de abstração. É propriamente da relação de carinho e de amor estabelecida aí entre seres humanos materiais finitos e que amam, que têm razão, que têm emoções, e entre razões e emoções a saída é saber fazer valer a pena. Então, isso aí pra gente poder ir colocando as coisas em seu lugar e entendendo que Feuerbach está tentando trazer para este campo. Então, esse lance da relação com o objeto, relação e tal, é uma relação mesmo, efetiva, corpo a corpo. Tá? E aí eu fecharia assim com uma fala aqui dele, que ele diz assim: Deus é a essência humana porque os homens projetam sua essência em Deus. Olha que interessante. Então, Deus é a própria essência humana, não porque Deus criou o ser humano, mas porque os homens projetam a sua essência em Deus. O homem é o que há de mais belo para o próprio homem. O homem se adora, e se adora em Deus, né? Então isso é interessante, eu acho que isso fecha pra gente alguns pontos que eu queria trazer sobre essa primeira parte. Se você tiver outros pontos que você observou e eu não coloquei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Ou faz um react. Quem diria, Matheus? É nóis, mano. Mas, ó, outra parada legal da gente sacar. Estas projeções que o ser humano, enquanto gênero, enquanto espécie, ou seja, ele não está pensando no indivíduo solitário, mas neste gênero, nessa espécie que é e que está sendo e que está vivendo e que projeta então sua essência nesta figura do Deus, do divino ou do infinito, Feuerbach vai trabalhar exatamente no seguinte, na chave D. O ser humano é um ser mortal, finito, em um mundo mortal e finito, mas cujas potencialidades, ou seja,
as possibilidades de exercer as suas essências, de se realizar no mundo, de aprender o mundo, de se organizar para fazer a história acontecer, são infinitas. E aí estas projeções ao infinito surgem exatamente, ou surgiriam para Feuerbach exatamente, desta dinâmica e contradição entre um ser finito, cujas potencialidades se realizam ao infinito. E aí também projeta ao infinito. São projeções ao infinito. E aí ele está apresentando e abrindo porta, inclusive, para a gente começar a discutir uma relação destes sujeitos humanos em sua atuação histórica que constantemente estão projetando, alienando, tirando de si e colocando para fora. E para bom marxista, meia palavra basta para começar a sacar algumas coisas que ele vai assimilando aí nessas discussões com Feuerbach. Agora, o segundo capítulo dessa primeira parte, ele vai tratar sobre a essência da religião no geral, né? E ele começa assim, ó, o conhecimento de Deus é o conhecimento que o homem tem de si mesmo. Então, ele já abre reafirmando aquilo que ele falou no final do capítulo anterior. E uma chave importante que eu queria colocar é quando a gente olha para as pessoas que acreditam fortemente nisso, né, e que têm sua relação com a religião muito forte e a sua relação com esse ser transcendente que é Deus, às vezes a gente não para pensar o quão difícil é você se desprender desse processo, dessa experiência, dessa crença. Por quê? Negar a Deus é negar a si mesmo. Se você projetou todos esses processos inconscientes, se você projetou todos todos os predicados, né? Tudo aquilo que você entende como perfeição num ser divino, né? Se aquilo é o reflexo de uma expectativa daquilo que você busca em você mesmo, quando você nega a existência daquilo, você passa por um processo de negação de si mesmo, né? Então, aqui a gente tem uma observação importante que é sobre a força psicológica da crença como essa experiência existencial, tá? Uma outra chave importante que eu queria trazer é como a vontade do homem é legitimada quando se torna vontade divina. Olha a fala aqui de forma. O sentimento religioso é o mais alto sentimento da conveniência, né? A moral religiosa, então, se a gente parar para pensar, é na verdade resultado daquilo que convém ou não para os seres humanos. Aquilo que os seres humanos começam a entender e definir como certo e errado, que é essa questão da moral, como você deve agir, ou como você vai exigir que os outros ajam, como a gente vai entrar nesse acordo moral sobre o que é certo e o que é errado, e você colocar isso nas costas de um ser eterno, perfeito, divino, como uma verdade eterna, isso legitima a ação dos próprios seres humanos. Então, pronto, peraí. Duas coisas importantes. A primeira, é funcional e acho que legítimo o uso que o Matheus está fazendo da discussão do Feuerbach para a gente fazer reflexões enquanto seres crentes, ou não crentes, ou descrentes, ou em processo de conversão ou desconversão em relação à religião. Que seria esse lance que ele falou como psicologia do bagulho. Propriamente dito, dá para usar. Mas Feuerbach não utiliza nesse sentido. Ele está trabalhando como um movimento do gênero humano e quer compreender este fenômeno que é da espécie, desse ser vivente, aí que é coletivo. Né? Então ele está querendo entender esses processos que não são de um sujeito individual, senão desses coletivos humanos, dessa organização desse gênero humano que se compreende e que se aliena em suas potencialidades. Porque, veja, quando ele fala que as potencialidades dos seres humanos são infinitas, ele não está falando da potencialidade de um indivíduo, senão deste processo histórico que vai se alienando dos seres, né? Que é esse ser coletivo que se faz sujeito, o homem, o humano, e que vai transformando e realizando a história. Então isso é um ponto importante, que talvez tenha a ver com a segunda parte que o Matheus está comentando, que também é fundamental. Há uma legitimação da atuação dos seres humanos porque se apegam de que está pego nesse divino, esse divino transcendental que está para além de alguma coisa aí. E aí pronto, eu posso isentar-me da responsabilidade de agir porque está jogado nesse além. E aí qualquer posição ética, moral e tudo, não sei o que lá, você aliena de você, não assume o seu BO e fala que foi do divino. O que é um problema danado. Contudo, porém, entretanto, o lance da conveniência tem a ver com esse projeto e esse processo histórico em que os seres humanos, para dar condições de realização de suas ações enquanto comunidades, enquanto espécie, enquanto gênero, nestas projeções que eles mesmos teriam criado, como coloca Feuerbach,
é que eles se apegam e que faria parte desse processo de manutenção e de realização histórica. Cria-se esses divinos, essas projeções passam a decidir sobre os seres humanos, só que se você analisar bem, essa decisão desse divino não é propriamente do divino, senão é efeito desta criação que foi humana. Só que aí os ajustes que vão ser feitos em relação a essa primeira projeção serão de acordo com a conveniência desta comunidade que está tentando se manter. E aí você faz uma flexibilização de moral e de ética, vamos dizer assim, ou de moral e de costumes, melhor, ética não, de moral e de costumes, para compreender que na história as coisas mudam. Então, de acordo com essas projeções, desse modo de realizar, vai mudar a brincadeira toda. Compreender esse processo, objetivo de Feuerbach, faz com que você também entenda algum critério básico para as relações humanas, e aí relações, de novo, desses seres carnais, sensuais, com corpinho, finitos e que se trombam nesse mundo para as relações humanas, que não está baseado numa abstração do além e legitimada pelo divino, que senão que é construída de acordo com, para Feuerbach, o amor desses seres humanos. E é bonito, porque aí para Feuerbach, amor seria esse meio de caminho, e aí amor aqui não é uma parada que Feuerbach tenta trabalhar de maneira ideal, senão propriamente de relações afetivas, interhumanas, uma aposta que ele faz para criar uma ética que não seria uma ética abstrata de um imperativo categórico universalizante que é compreensível por uma apreensão de abstrações dentro de uma estrutura específica de pensamento. Ele fala, não, cara, a gente constrói de acordo com as nossas relações afetivas nesse mundo, vivenciando ele propriamente dito e sabendo que assim funciona, como nós vamos projetar outra sociedade, o que estica a corda para um grau de radicalismo, de assumir a responsabilidade, botar a bola no chão, matou no peito, põe no chão, e a gente que vai decidir esse jogo, imensa. O que faz com que muitos jovens, muitos filósofos, muitos pensadores de seu tempo, ao lerem Feuerbach, falam, mano, é isso que a gente precisava para poder criticar a ordem. E aí a gente entende que há uma conexão propriamente de relação política, religiosa e de crítica da realidade no tempo de Feuerbach. Marx mesmo vai ficar apaixonado por essas possibilidades e vai seguir nessa trilha rumo à revolução. Feuerbach tem uma filosofia muito radical e com o nome de amor nesse sentido. Então é muito legal de ler. É um cara que vale muito a pena conhecer, gente. É uma filosofia muito sofisticada. Então, isso é muito importante. A vontade do homem é legitimada ao se tornar a vontade divina. Veja como isso também é um processo psicológico muito forte pra gente, porque a gente busca justificar as nossas ações em algo claro, objetivo, né? O certo e o errado. O que é o certo e o que é o errado? O que a gente está buscando nas nossas ações, como a gente julga, qual o critério que a gente usa para definir isso. É muito mais fácil, simples, você jogar isso para uma vontade divina, eterna, que sabe tudo, do que você se responsabilizar pelos seus próprios atos. E não só nisso, a gente tem que pensar na trajetória de desenvolvimento do pensamento ser humano, né? Vamos pensar nos seres humanos primitivos, né? Que estavam se organizando como sociedade e tudo mais. Isso tem uma função muito forte e importante, agora trazendo uma análise sociológica, né? Inclusive para a organização social, né? O que Feuerbach está fazendo aqui é mais uma análise psicológica. Ele não vai, e isso é uma das críticas que Marx vai fazer depois, né? Ele não vai fazer tanto essa análise social, né, das relações sociais. Antes da gente ir para outra chave, na verdade, eu acho que eu vou pausar aqui esse vídeo porque tá excelente, excelente, mas você deu um gancho para nós, Matheus, muito bom. Na ideologia alemã, Marx e Engels vão dizer, né? O Feuerbach, quando fala dos seres humanos, não fala de história, quando fala de história, não fala dos seres humanos. Então tá aí o problema de seu materialismo. E aí, nas 11 teses sobre Feuerbach, Marx vai dizer: Feuerbach tem um materialismo contemplativo. O que falta é um materialismo prático. Então, que saia dessa dinâmica de discussão sobre as abstrações e que ponha o pé na história. Que pare de tentar fazer tanto esse passo desses seres, dos entes fantásticos que emergem da história humana e compreenda quais são os nexos fundamentais da própria relação social dos seres humanos na história. Então, ele vai mudar esse foco, mas ele vai seguir essa estrutura da crítica. No tese de doutorado de Marx, ele abre falando sobre o mito do Prometeu, que é aquele que toma o fogo dos deuses, né? Na tradição grega.
Então que ele seria o grande pai dos filósofos, o grande santo do calendário filosófico. E aí ele comenta uma coisa muito interessante. Ele fala que foi feita a crítica dos céus, né? A crítica dos deuses celestiais, mas há também os deuses terrenos, e aí está o nosso trabalho. Na introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, de 1844, Marx retoma esse mesmo papo, foi 2, 3 anos depois que ele publicou a tese de doutorado dele, e falando, olha, a crítica do céu está feita, a crítica da religião na Alemanha está terminada, falta agora a gente seguir esse passo para uma crítica de outra coisa. Então, abre-se a famoso texto em que aparece a religião ao ópio do povo com essa fala, a crítica da religião está feita, e ele considera esta crítica de Feuerbach aquilo que resolve o problema. Por quê? Porque agora abriu margem para a gente olhar a realidade social e olhar outros aspectos da vida que não diz propriamente do campo desses seres fantásticos que foram erguidos a partir da história humana. Eles existem, eles atuam sobre a realidade, mas esses são os tais dos seres ou dos deuses celestiais, dos seres divinos dos céus. Mas vamos olhar para os seres divinos e dos deuses celestiais aqui desta terra, ou dos deuses terrenos, os deuses aqui nessa terra, e aí Marx devolve essa estrutura de crítica para olhar a realidade. E a gente não vai ver mais essas projeções ao transcendente, senão as projeções que são realizadas aqui, na imanência da história. E esses projetos lutam uns contra os outros. Estes projetos produzem seres, produtos da história humana, que se fetichizam, que se tornam fetiche, e ainda que sejam produtos da história humana, ao invés de agirem como produtos, se tornam sujeitos que decidem sobre os seres humanos, e temos uma base da estrutura da fetichização, da teoria da fetichização de Marx. E isso é muito massa da gente articular, e se você quiser saber mais sobre isso, tem o nosso curso Marx e Religião, lá na nossa plataforma, a descrição tá aqui no vídeo, e eu aproveitei para fazer esse gancho aí de merchan, tá bom? Não esquece de olhar também para ver como você pode apoiar o nosso trampo, o nosso canal, a nossa correria, seja no Apoia-se, seja mandando um Pix, porque a gente segue aqui nesse papo, e em breve volto para este vídeo para fazer uma parte 2 de reacts, junto aqui com o Matheus, e acompanhe o trampo do nosso camarada. Firmeza? Pô, mano, muito massa, tem muito papo pra gente esticar. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final, tamo aí, minha gente!